Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é domingo, o dia do Senhor, e não o meu dia, não o dia que é para eu fazer as coisas do meu próprio interesse, mas é um dia para termos uma vida de devoção, uma vida de adoração ao Senhor. Espero que você aí na sua casa tenha acordado com este propósito, com o objetivo de levantar o altar do Senhor aí na sua casa. Pegue sua Bíblia, Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9, é o texto proposto para a quarta lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Espero que você tenha feito a leitura deste texto e dos demais textos propostos aí para cada dia da semana, feito o estudo do conteúdo da lição, mas principalmente estudado a palavra de Deus, meditado aí diariamente. Como está escrito lá o salmista no capítulo 1, ele disse, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ele disse, olha, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, que você possa ter prazer de meditar na lei do Senhor, dia e noite, todo o tempo, estudando a palavra do Senhor, a palavra que nos alimenta, que nos conforta e nos prepara para lidar com todas as questões da vida. Já pegou sua Bíblia? Vamos ler o texto? Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 9, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, nós conseguimos observar aqui neste texto duas verdades a respeito da palavra do Senhor, duas doutrinas que nós, batistas, cremos e ensinamos. A primeira dela diz respeito à depravação humana e a segunda diz a respeito da soteriologia, que é a doutrina da salvação. No que diz respeito à depravação humana, o apóstolo Paulo, do capítulo 2, o texto aí da nossa lição, do versículo 1 até o 3, ele vai descrever a descuridão em que cada ser humano se encontra, e desde o seu nascimento. Não a partir do momento em que o homem tem consciência do que é certo e do que é errado. Não, mas a depravação, o estado pecaminoso do ser humano é desde o nascimento. Nos diz o Salmo, capítulo 51, versículo 5, o salmista vai dizer o seguinte: porque eu nasci em pecado, na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, olha só a afirmativa que ele faz. E isso com base bíblica. Nós observamos lá em Gênesis que a queda a respeito da depravação, ela começou a partir do momento em que o homem transgrediu as ordens de Deus, a ordem de Deus. Nós observamos que Deus criou tudo para o benefício do homem, para que o homem também cuidasse de toda a criação. Logo, depois da criação do homem, ele disse, olha, tudo isso aí é para você cuidar, é para o seu benefício. Mas tem um detalhe, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. E a partir do momento em que o homem
transgrediu essa ordem de Deus, desobedeceu esta ordem de Deus, ele passou a ter a natureza pecaminosa, poderia assim dizer. Ele passou a ser um ser depravado, um ser caído, porque transgrediu a ordem do Senhor. Então essa questão da depravação, ela começou lá no Éden e ela se estendeu a toda a humanidade, até o último homem que vier a nascer. Inclusive, até a criança que está nascendo neste exato momento, ela já nasce com este mal, já nasce depravada, ela já nasce com o pecado aí na sua vida. Interessante quando a gente fala a respeito de depravação, acredito que você já passou por uma experiência de fazer alguma visita e no final dessa visita a pessoa olha para você e fala: nossa, seria tão bom se o meu filho estivesse aqui, né? Ou meu marido, ou qualquer uma outra pessoa. Acredito que você já tenha passado por essa experiência. Em outras palavras, ela quis dizer o seguinte: olha, o pecador é ele, né? O depravado, o caído, aquele que transgride a lei do Senhor é ele, não eu, né? E às vezes nós também caímos neste erro, né? Às vezes, diante dos conflitos em que nós passamos, nós vivemos, nós sempre apontamos o dedo, né? Apontamos um dedo, um indicador, mas esquecemos que temos mais 3 dedos aqui apontando para nós. Nós julgamos que o outro é o errado, né? Aquele que transgride, mas esquecemos de que, como nos diz a palavra do Senhor, que eu sou o pior do pecador, o pior dos pecadores. Nós precisamos de ter essa consciência de que a depravação ela faz parte das nossas vidas. Uma vez que nós temos essa consciência, nós precisamos de sempre recorrermos à graça do Senhor, às misericórdias do Senhor que está aí, acessível em todo momento a cada um de nós. Irmãos, aí do primeiro versículo até o versículo 3º, a narrativa bíblica vai mostrar para nós esta verdade. Mas do versículo 4 em diante, vai mostrar aí, Paulo ele começa a descrever o amor de Deus. O amor de Deus para toda a raça humana. O amor que foi manifestado na cruz por meio da graça de Deus. Aí no versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, a doutrina da soteriologia, da salvação, nós encontramos aqui, no versículo 8 vai dizer justamente sobre esta verdade, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha que bênção, olha que verdade maravilhosa de se saber. A primeira notícia, o primeiro ponto que nós falamos, é triste de saber. A palavra de Deus nos mostra que você não presta, que você é mau. Que não apenas você, mas nós somos pessoas, somos seres humanos que tendemos a fazer as coisas más. A depravação mostra essa verdade, que nós, por natureza, temos o desejo de buscar tudo e a última coisa que nós queremos buscar para as nossas vidas é Deus. Até mesmo o professor meu do seminário diz que a última coisa que o ser humano pensa em buscar é Deus. E esta é uma verdade. Nós fazemos planos para viajar, fazemos planos de saúde para termos uma vida boa, fazemos economia, né? Muitas pessoas falando a respeito da pessoa natural. Busca ter dinheiro, busca ter saúde, busca viajar, busca ter bons momentos, mas nunca quer buscar Deus. E esta é uma verdade. Mas Deus não cansa de buscar a cada um de nós. Mesmo o ser humano sendo depravado, o texto aqui diz que Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com quem nos amou, vai sempre criar meios para que as pessoas olhem para Ele. Reconheçam que elas são depravadas, são pessoas caídas que estão caminhando em passos enormes para a condenação, mas Deus olha assim, olha para mim, né? Olha para mim, olha para Jesus, olhe para a cruz, porque a depravação ela já faz parte de você e você precisa de entender que eu quero te salvar. E aqui Efésios 8 é bem claro, porque pela graça sois salvos. Lembra que eu disse que nós vamos ouvir muito falar sobre a graça? Porque de fato ela é algo que as pessoas precisam de ouvir e entender
que Deus manifestou a sua graça a todas as pessoas para que de fato elas tenham a condição de serem salvas, não de se salvar, porque o ser humano não tem condição de se salvar de maneira alguma. Muitas pessoas até tentam por meio das boas obras, e aqui o texto ele vai falar bem claro, não de obras para que ninguém se glorie, porque a salvação ela não depende do que eu faço, mas ela depende do que Cristo fez. E o que ele fez foi completo. Não precisamos de acrescentar mais nada. Não precisamos de fazer mais nada, porque Cristo já fez tudo. Então, espero que você tenha compreendido a respeito dessas duas doutrinas e também possa ensinar sobre elas, mostrando para as pessoas que de fato elas pecaram, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Desculpa, esse aí é o 3:23. E o 6:23 que vai falar também mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então 6:23 também mostra essas duas verdades a respeito da depravação humana e a respeito da soteriologia. Diz, porque o salário do pecado, do homem depravado, do homem caído, do homem que não reconhece Cristo Jesus como Salvador, que não quer ter uma mudança de vida, o que ele merece é a morte. Mas, aí diz o texto, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a soteriologia, a salvação que cada pessoa só tem a capacidade de encontrar em Cristo Jesus. E eu espero que você, caso ainda não tenha encontrado, possa encontrar, entendendo que Cristo Jesus, primeiro, compreendendo que você é um pecador, é alguém que vive a realidade da depravação, da queda que começou lá no Éden por meio de Adão e Eva. Logo, você precisa de reconhecer que Jesus é aquele que tem a capacidade de te salvar. Ele disse na sua palavra que ele veio para te dar vida e vida em abundância. Que Deus possa, por intermédio do Espírito Santo, abrir o seu entendimento para que você veja esta verdade, essas duas verdades, que você é pecador e que Deus quer libertar você desta vida de pecado, que Deus possa te abençoar e você que já tem essa consciência, faça com que outras pessoas compreendam esta verdade da palavra de Deus. Deus vos abençoe a todos. Shalom.